Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores, o programa de hoje leva o número 2000, está aqui na tela, 2313. É programa que não acaba mais, tanto é que... espetacular. Tanto é, dizia eu, que no próximo dia 1º de abril, agora de 2015, bem no dia da mentira, o Show Mais estará completando 11 anos no ar. Ah, mas o que significa esse 2.313 programas? Significa 2.313 temas diferentes, mais de 6.000 convidados especializados que aqui já vieram para passar para a gente, para transmitir para a gente um pouquinho de conhecimento. Logicamente, cada um defendendo o seu setor e sua especialidade. Nós queremos agradecer muito também esses 11 anos de existência a você, telespectador da TV Mais, que tanto colabora com a gente, mandando e-mail, telefonema, recado, carta, sinal de fumaça, WhatsApp, tudo, ding, tudo, absolutamente tudo. Agora com o espectro das comunicações se ampliando, aumentou muito o número de participações. Você pode mandar um e-mail agora, por exemplo, estamos ao vivo, viu? 18 horas e 8 minutinhos, quase para 9 minutinhos, nós estamos ao vivo, é fácil de você interagir, é só você usar esse portal, www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais. Muita gente usa o símbolo matemático, aí não funciona. Você tem que escrever por extenso www.tvmaisabc.com.br. Você pode sugerir tema, você pode pedir reprise, você pode sugerir convidados para que aqui venham defender as suas teses. Enfim, você pode criticar positiva ou negativamente também um dos nossos temas. Fique à vontade. O site, o portal www.tvmaisabc.com.br é inteiramente seu. É só preencher um pequeno formulário, esse último que apareceu, e no último tópico, mensagens, você coloca absolutamente o que você quiser. Nós devemos agradecer também. Vocês já pensaram, durante 11 anos, você ter um patrocinador fiel que colabora com a produção, que colabora com o programa durante mais de uma década? Eu me refiro a LL Presentes, que fica na Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. A LL é uma fiel patrocinadora do Show Mais. Eila, só de fachada tem mais de 400 metros. A LL é todinha de vidro blindado, é um showcase, é uma vitrine. Lá dentro, milhares e milhares e milhares de itens. Mas vá com o tempo, as mulheres são detalhistas, gostam de olhar com carinho as coisas, então você vai querer saber se tem de outros tamanhos, de outras cores. Pode ser presente para batizado, aniversário, lista de casamento. Então, a LL é para lá de especializada. Quer dar uma volta comigo dentro da loja? Então venha comigo, eu não vou falar mais nada, vamos subir a música e vamos passear na LL. Venha comigo. Marcou bem? Cada coisa bonita que tem na LN. Então, marque aí, marque direitinho. LL Presentes, Rua Laura 740,
Vila Bastos, em Santo André. LL Presentes. Pronto, deu certinho o tempo da manhã. Deu uma espichada aqui, mas deu certo. Nós queremos agora, antes de começar o programa de hoje, que vai levar o tema resgates, um tema que nós estamos considerando, nós da produção, numa reunião de pauta e com alguns telespectadores também, um tema, repito, de utilidade pública. Preste atenção no programa de hoje, que é muito importante. Eu só gostaria, antes de começar em definitivo o programa, de perguntar na parte operacional, formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas em comunicação, fazendo especificamente rádio e televisão, se eles estão a fim de colocar mais esta edição do Show Mais no ar. Então, atenção, moçada, atenção, atenção, nossos queridos estudantes universitários. Estão afins? Sim ou não? Sejam sinceros. Sim! Gostei, gostei. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, também sou comandante. Preparar a aeronave para decolagem. E vamos imediatamente para o tema resgates. E nós estamos recebendo para o programa de hoje, vamos ver se eu vou entender minha ficha, porque ela está complicada, mesmo porque nós éramos para receber a Tenente Cátia, é isso? Vocês veem como é que funciona o resgate. E um chamado de emergência a tirou do programa, não é? Então, é uma prova, não é, de fato, da urgência do trabalho que permeia essa equipe, como todas as equipes de resgate, gente, porque o mundo não para, o mundo não para. A gente vai, quem vai dormir às 9, 10, 11, meia-noite, acha que todo mundo está indo dormir, né? Não, tem gente que está levantando essa hora, tem gente que dorme às 4, tem gente que dorme às 5, sei lá, tem de tudo. Tem gente que levanta às 4 e uma turma já levantou às 4 também. Então, essa dinâmica do mundo é que torna a presença desses colaboradores da sociedade, presença marcante em todas as nossas vidas. Nós estamos recebendo o comandante de viatura e cabo Ednei Fernando dos Santos, bombeiro do 8º GB de Santo André, posto Vila Alzira. Cabo Ednei, obrigado por ter vindo. Obrigado. Prazer muito grande em receber. Você sempre quis ser polícia, quis sempre ser soldado. Como é que funcionou antes de você assumir realmente as funções? Realmente sempre tive esse desejo, né? Então, eu moro próximo ao quartel do Bombeiro do Vila Alzira e quando eu passava na frente, eu sempre ficava olhando, observando. Já era namoro antigo, então? Você já ficava... Já. Então, eu tinha... Legal. E uma vez, eu acabei conversando com a família e falei, um dia eu quero trabalhar aqui. E, graças a Deus, consegui realizar o sonho. Olha que bacana. E quantos anos você tinha na época? Na época era... Já devia ter uns 13, 14 anos, né? Era pequeno. E como é que, o Ednei, você foi se aproximando? Você conversava com o pessoal de lá? Como é que você... Uma certa vez eu estava próximo da faixa de prestar o concurso, que o concurso ele pode ser prestado com 18 anos, né? Uhum. Então, por volta de 16, 17 anos eu passei, conversei com o pessoal lá na época, perguntei como que se ingressava, e eles me falaram que era um concurso público da Polícia Militar, que assim que abrisse as inscrições, eu tinha que estar observando quando abrir as inscrições e fazer o concurso público. Então, assim que eu fiz 18 anos, foi a minha primeira opção aí de emprego após, né, os 18 anos que eu tive, foi fazer o concurso público da PM. Interessante isso, né? Eu comecei em rádio aqui também no ABC, coincidentemente, e eu não saía da Rádio ABC, cara. Não era aqui em cima, era no bairro Casa Branca, lá na rua Tatuí. Tem lá na esquininha ainda, o prédio antigo, aliás, muito bacana, eu morro de saudade daquela época. E eu, tudo quanto era concurso, eu participava, e ia lá, e levava disco, e conhecia o pessoal todo de lá. Eu acho que é muito interessante, né, quando a gente já sente bater no peito, né, aquilo que você vai querer ser, não é? A gente é feliz por causa disso. Tem gente que fica batendo lata profissionalmente a vida toda e não define, não gosta disso, não gosta daquilo, não é? Então a gente tem que se dar por feliz. Porque é tão gostoso a gente fazer aquilo que realmente ama, que realmente gosta. Sem dúvidas. Não é verdade? A gente vai trabalhar com prazer. Aliás, fica mais do que 1, 2 dias em casa, a gente já começa a dar faniquito. A gente pensa que está cansado muito, aí você fica... É verdade.
sei lá, feriado prolongado, você já fica querendo voltar, pô. Não é? É assim que acontece com a gente. Nós estamos recebendo também para o programa de hoje o cabo Vandilson Amador da Silva, que é auxiliar, depois nós vamos explicar direitinho o que faz um, o que faz outro. Só que, o Ednei, você tinha que estar aí dos Santos, né? Seria o certo, né? Não é o primeiro nome que põe, é o nome de família, né? É que na escola, na nossa escola de formação, se você acaba tendo outros bombeiros com sobrenome de Santos, né? Então eles vão optando pelo que não é muito comum, né? Tá certo, tá certo. Agora o Amador tá certinho, é Vandilson Amador, é o Amador. Vandilson, obrigado, Amador, obrigado por ter vindo, prazer muito grande em recebê-lo. Vai contar a tua historinha também, como é que tudo começou, pô. Você morava perto do quartel também? Eu também moro, não muito próximo, mas o meu sonho também de ser bombeiro já também é antigo. Aí quando eu tive o prazer de ir num quartel, perguntei e ele falou, não, tem que treinar, tem que saber nadar. Aí eu procurei fazer o quê? Correr atrás, treinei, eu já estava trabalhando. E nesse tempo eu já fui começando a me preparando. Mas estava trabalhando em outra coisa? Em outra coisa. O que você fazia, por exemplo? Eu estava nos Correios. Tá. Aí eu fui treinando, aí teve a oportunidade, teve o concurso, me inscrevi, eu já estava treinando, correndo, nadando, fiz a prova, passei, aí tudo concretizou. Aí estabilizou. Aí estabilizou tudo, porque veio para onde eu quero, né? Então você faz o útil ao agradável, né? Isso já tem quantos anos, Amador? 13 anos já. E para você, Dinei, quanto tempo? Nós somos da mesma turma. Mesma turma. De Ah, formação. que Somos da legal, mesma turma, pô. 13 anos já. Que legal. Você sabe que com o nome aí na lapela facilita para mim? Eu vou Facilita, né? colocar em todos os convidados. Fica mais fácil. O Silvio Santos que usa, né? Ele coloca a plaquinha. É bom, porque senão toda hora olhar para baixo aqui na ficha é ruim. Nós estamos hoje com um terceiro convidado, que é uma equipe, não é? É uma equipe de resgate. Vocês vão ver o que eles vão contar. Eu nem falei o nome do outro aí, você já está batendo palma, pô? Esse auditório eu vou te falar, colabora mesmo, eu acho legal. Nós vamos apresentar o nosso terceiro convidado, que é o motorista soldado Edson Figueiras, conhecido como Figueiras. Agora sim pode bater palma. Figueiras, obrigado por ter vindo também, um prazer muito grande em recebê-lo. E a sua história, Figueiras? Bom, eu que agradeço pelo convite, Imagina, parabéns pelo programa. Bem, como os demais companheiros, né, a gente cresce acompanhando os programas de televisão, vendo a adrenalina, vendo o serviço que é realizado. E eu acredito que todos nós, desde criança, sempre tivemos ao menos a curiosidade, né, de conhecer de perto, de participar. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estar ingressando através de um concurso público. E estou aí há quase 12 anos no exercício da função. E muito feliz. Quantos anos você falou? Vai completar 12 anos agora, 12 anos. Em junho. Você é uma turma anterior a... Uma turma depois. Uma turma depois aos companheiros. Isso, tá, perfeito. Perfeito. E também curtir essa vontade infinita de entrar para a corporação? Porque é uma profissão bastante dinâmica, né? Você, além de você estar ajudando o próximo, você une atividade física, você... conhece aí matérias multidisciplinares, você lida com uma gama bastante variada de pessoas. Então, era o que eu queria, não me arrependo, fiz uma boa escolha e estou satisfeito. Aliás, dinamismo aqui não falta. Agora vocês fiquem à vontade, tá? Eu não vou seguir mais essa ordem aqui, senão parece vestibular, não é? Dinamismo é que não falta na profissão, não, Ednei? Com certeza. A atividade... Vocês podem falar, eu não preciso nem perguntar. Ela engloba uma série de disciplinas envolvidas com ocorrência, não só envolvida com ocorrência, mas de conhecimentos gerais, para que seja possível no nosso desempenho do dia a dia, aliado, como o colega Figueiras falou, com a parte de atividade física. Então, nós temos uma rotina diária também. Nós entramos de serviço, então nós temos algumas etapas a serem cumpridas, dentre elas a vistoria da viatura, verificar todos os materiais, se eles estão em condições de trabalho. Depois nós tomamos café, depois tem o horário da atividade física, aí tem horário não é só quando está atendendo uma ocorrência, não. Aí nós estamos em atividade física, depois tem instruções no quartel, instruções práticas, aí tem no período da tarde tem instrução teórica, e isso nesses intervalos de tempo atendendo a ocorrência. Voltou de ocorrência, continua com as atividades de quartel. Então é muito dinâmico. O regime de trabalho, Amador, quantas horas por quantas horas? Nosso regime é 24/48, tá? A gente entra 7h30 e sai 7h30 do outro dia.
Então, durante todo esse percurso, nós estamos dando atendimento, enquanto o pessoal está descansando no período da noite, e nós estamos ali trabalhando, prestando serviço ao pessoal que está indo trabalhar, que necessitou. Sai às 4h30 e nós estamos ali atentos. Se tiver alguma ocorrência, nós estamos prontos. Pode ter outra atividade, Figueiras, além do que vocês fazem? Olha, na verdade, por sermos funcionários públicos, a nossa vida ela é dedicada exclusivamente ao serviço público, né? E é isso aí. Mesmo porque, teoricamente, não dá tempo, né? Aliás, na prática não dá tempo, porque é um cansaço da gota. É uma rotina com uma dedicação muito grande. Então, nós entramos, 24 horas de trabalho e depois nós temos 48 de folga. Porém, essas 48 de folga, ela está relacionada ao primeiro dia que você está saindo de serviço, que é um dia muito cansativo, que nem, principalmente para nós do resgate, que atende mais ocorrência, que tem uma rotina maior, um número de ocorrência maior, realmente você sai de serviço com um cansaço físico e mental muito grande. Muito grande. Então você precisa de pelo menos aquele dia para poder estar descansando. Fora o risco, né? Que tem muitas ocorrências de altíssimo risco. Com certeza, com certeza. Nem toda vítima está esperando em local certo, com segurança. Não, tem de haver muito empenho da parte de vocês. Com certeza. Né? Nós falamos que a grande maioria das ocorrências, ela tem o seu risco, que seja mínimo, mas ela tem o seu risco, né? Desde o menor até o maior. Isso nós temos que avaliar no local. Quando esse cara começa a tocar essa corneta que vocês estão ouvindo aí, é porque está na hora do comercial. Okay. Aí eles ficam cutucando. Então nós vamos fazer um rápido intervalo e já nós vamos adentrar, não é, nos meandros da equipe, saber qual o tipo de ocorrência que mais acontece, não é? As mais difíceis, não é? Sei lá, nós temos que fofocar aqui o que eles fazem, nós precisamos saber. Eu sei que é muita coisa, viu, gente? Não é brincadeira não ter a atividade que eles têm. Conforme eles disseram, enquanto a gente descansa, eles estão lá de zoião aberto, não é? Verdade. Já a gente volta então. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto! Já estamos de volta com o tema Resgates, recebendo o Cabo Ednei, que é o comandante de viatura. Estamos recebendo o Cabo Amador, que é auxiliar. E estamos recebendo também o soldado Edson Figueiras, que é motorista. O motorista, às vezes, é uma figura muito importante, né, Bico? O trânsito do jeito que é, não é? Com certeza. A viatura é grande, né? Com certeza, né? Nós temos vários tipos de viaturas na corporação. Então. Sendo que a menor é o resgate, né? Que é o modelo ambulância. Temos viaturas maiores para combate a incêndio, realização de salvamento. E tudo isso daí acaba interferindo no deslocamento, no tempo de resposta, dependendo das dimensões, né? E o nosso trânsito, que cada dia está mais caótico, então, para você dirigir hoje nos grandes centros, realmente tem que ter um dom, né? Precisa ser de circo. Sabe por quê, Figueiras? Porque, olha a responsabilidade. Ele está ocorreu um acontecimento que deu, uma ação que aconteceu lá. Já pensou se ele esbarra nos carros parados lá? Piora mais ainda, né? Aí tem de parar, não sabe se vai, se fica. Então é de muita responsabilidade, porque vidas dependem da sua chegada lá, né? Com certeza. Não é mole, não. Mas se precisar, alguém assume também? Vamos supor que o Figueiras não foi numa outra ocorrência, ou tem os motoristas escalados. Quem não está escalado como motorista não põe a mão na viatura. Na nossa formação, nós temos uma disciplina chamada condução de viatura em situação de emergência. Então, todos os bombeiros, eles são habilitados e fazem esse curso. Porém, a função específica de motorista exige um curso com uma carga horária maior, uma né? especialização maior, que é no caso do soldado Figueiras, que assumiu a função de motorista porque ele tem um curso específico. Né? Porque é ser motorista profissional, né? Sim, ele é considerado motorista profissional. Especial, inclusive, sim. porque é uma viatura daquele tamanho. Nós chamamos de condução de viatura em situações de emergência. Então, ele fez um curso específico. Esses cursos que você fala, Ednei, é antes
de vocês assumirem ou é durante a vida profissional de vocês? Durante a vida profissional. Então, nós temos um período que nós passamos num centro de formação, que o nosso centro de formação de bombeiros fica em Franco da Rocha. Então, nós ficamos por volta de 13 meses, passando por todo o período de formação profissional, e após esse período nós vamos trabalhar nas viaturas em específico. Aí, após isso, nós podemos se especializar em áreas específicas de atuação. O Amador faz se acompanhar da esposa dele. Como é que chama a sua esposa, Amador? É, Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia. Você já era casado quando você ficou 3 meses lá em Franco da Rocha? Já era casado e, no caso específico do ser casado, é que você deixa a família, né? E tem que se dedicar também ao curso, porque é um curso em si, né? Então, a distância, às vezes, deixa um pouquinho você muito distante da família. Eu já tinha uma filha, então foi cansativo, né? Mas eu até falei, nossa, quando a gente se dedica à profissão, que nem eu gosto da profissão, aí teve que ter o aceito, né? Aceitou tranquilo, mas não que realmente teve que deixar a família, não deixar a família, porém temos que faz o curso, volta para a residência. Então, não fica os 3 meses batido lá não, também. A gente tem a também são 13 meses, né? 13 meses, 1 ano e 1 mês. 13 meses? 13 meses, Puxa e vida, nesse período, é um curso puxado, hein? Nesse período, de segunda a sexta-feira, até às 18 horas, e nos finais de semana tem as escalas extras com estágio. Então, realmente é um período de muita dedicação, muito E casado aqui só o Amador e você? Eu também sou casado. Também é casado? Sou casado. Como é que chama a tua filhinha, o Amador? Agora já é uma moça, né? É uma moça, né? Agora é Kathleen, né? Kathleen. E depois que já de formado, veio o menino, que é o Thomas, que já está mais tranquilo, já estou na ativa, perto de casa, então não sofreu tanto que nem a pequena. Não, né? Com certeza. E a sua esposa, como é que chama, Dinei? Vanessa. Vanessa. E tem filhinho já? Não, ainda não tem, sou Ainda não tem. recém-casado. Também com esses plantões aí, eu vou te falar. Como é que... Não dá. Chega em casa, ele chega cansado mesmo. E você, o Figueiredo? Solteiro, por enquanto. É solteiro? Por enquanto. É solteiro. Gente, a equipe de resgate, eu falei o 8º GB, agrupamento de bombeiros, é isso? Agrupamentos de bombeiro. O 8º é porque tem o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, é? Eles são separados por regiões, né? Então, que nem no nosso caso, o 8º agrupamento de bombeiro, ele atende a região do Grande ABCDMR inteiro. E nos municípios nós temos os postos, né? MR, Mauá, Ribeirão Pires. Mauá e Ribeirão Pires. É uma área grande, hein? Hoje temos até a base de bombeiros de Paranapiacaba também. Então já tem uma extensão bem grande. Então, nessa região, quem atende é o 8º agrupamento de bombeiros. E aí nós temos outros grupamentos, que é o 1º GB, fica em São Paulo. Então, são separados por regiões. Agora, caso aconteça um evento muito forte, muito puxado, dá para pedir ajuda para outros grupamentos? Sim. Olha, nós estamos com um problema aqui. Sim, atualmente o bombeiro ele não tem um limite específico de área, então ele atende nas divisas também de municípios, atende em divisa de área, que nem no nosso caso aqui de Santo André. Nós apoiamos também a Zona Leste de São Paulo, quando o pessoal lá está em ocorrência, não tem mais viaturas, eles pedem apoio para os municípios vizinhos. Nós temos matéria aí do 8º grupamento no atendimento de um bebezinho. Foi Quem nossa foi? ocorrência. Quem estava? Fomos nós 3 que atendemos Vocês essa 3, vamos ocorrência, lá. sim. Como é que foi? Antes da gente passar a reportagem, conta um pouquinho. Essa ocorrência foi uma ocorrência emocionante para nós, né? Nós estávamos quarta-feira passada de serviço, essa mesma equipe, e nós fomos acionados por volta das 13h30 no quartel ainda, por um chamado no quartel. Teve uma solicitação no quartel. À tardezinha, 13h30. Foi 13h30, no próximo horário de almoço. 13h30. 13h30. 1h30. Popular 1h30. Né? E nós fomos acionados nesse momento por um solicitante no quartel, né? Então, quando descemos, ele falou que tinha uma senhora do outro lado da rua, dentro de um veículo, em trabalho de parto. Puxa. De imediato, nós pegamos a viatura, fizemos o retorno, que foi no sentido contrário do posto nosso de bombeiros. E quando nós chegamos no local, realmente nós verificamos que ela já estava com todos os sinais e sintomas evidentes de parto. Ela era passageira do carro ou a própria? Estava com passageira. Na verdade, ela estava sendo levada para o hospital, porque ela estava sentindo contrações de manhã. Então, ela já estava indo para verificar o porquê dessas contrações, se já estava, né, próximo de dar à luz. E no caminho ela não suportou aí. E isso aí também é aprendizado do curso, é isso? Sim, faz parte do curso. Faz parte do curso. No nosso caso, do resgate em específico, hoje o bombeiro, quando ele se forma,
Para que ele trabalhe na viatura de resgate, ele precisa fazer um curso específico, que é o curso de resgate e emergências médicas, que tem uma carga horária acima de 200 horas aí só de curso. E um dos módulos desse curso é o módulo de parto, onde nós aprendemos todo tipo de assistência ao parto, tanto complicado como parto normal, e é feito estágio também em maternidade. Então o bombeiro ele passa alguns dias fazendo estágio, acompanhando todo o trabalho médico, aprendendo cada vez mais para poder atuar nessas situações. Porque a gente fica falando, fizeram o parto. Gente, se coloca na situação, não é fácil. Não é fácil. Né? Não é fácil. Primeiro é uma responsabilidade da gota serena, né? Muito grande. Muito grande. Muito grande. Uma vida não, 2 vidas, né, ali nas mãos de vocês, né? Com certeza, ainda mais quando se fala desses tipos de ocorrência de parto complicado, né? Quando é o parto normal, você presta uma assistência, ele acontece sozinho, você vai acompanhando as suas evoluções. No caso do parto complicado, exige fundamentalmente que a equipe faça algumas intervenções, que foi o nosso caso, foi feito intervenções para a sobrevida dessa recém-nascida, né? Puxa vida, e esse daí foi o complicado? Esse foi o parto complicado. No caso da Heloísa foi o parto complicado. Ela estava no canal do parto, porém ela não saía porque ela estava com o cordão umbilical enrolado ao redor do pescoço e ela não conseguia sair. Então, por mais que a mãe fizesse a força, ela não conseguia sair. Nossa, não saía e estava com o cordão enrolado. Estava com o cordão enrolado. Nossa. E ela estava com a cabeça no canal do parto, mas não saía. Bom, olha, agora nós já contamos tudo também. Não tem mais segredo. Falei, eu vou furar essa reportagem aí. Não, mas é bom a gente adentrar na reportagem já sabendo mais ou menos. Sim, não sim. O 8º GB em Santo André realizou, então, na semana passada, esse parto que eles contaram de emergência, muito importante, salvar a vida da mãe e do bebezinho. 7 dias depois, eles resolveram fazer uma visita. O bebezinho chama menina, Heloísa. Eles foram visitar a Heloísa. Isso é muito bonito, gente. Vamos conferir aí. No último dia 4 de março, a equipe de resgate do 8º Grupamento de Bombeiros, posto Vila Alzira, foi acionada para atender uma moça que estava em trabalho de parto. Ao meu lado está o cabo Ednei, que vai explicar um pouco a situação. Cabo, o que aconteceu nesse dia? Nós recebemos um chamado aqui no quartel de bombeiros do Vila Alzira. Na frente do quartel tinha uma moça se deslocando para o hospital e ela começou a dar início ao trabalho de parto. Quando nós chegamos ao local, observamos todos os sinais e sintomas que realmente o parto estava para ocorrer. Nesse momento ela foi colocada no interior da viatura, só que não deu tempo de fazer o deslocamento e o trabalho de parto deu início no interior da viatura. Nesse momento toda a equipe deu início aos procedimentos, porém nós observamos que era um parto complicado, onde a criança estava com dificuldade para nascer, pois o cordão umbilical estava enrolado sobre o pescoço. E dessa forma, dificultando cada vez mais ela sair, nós temos um procedimento de adotar nessas situações um procedimento chamado transporte imediato, fazer o transporte rapidamente para o hospital. Só que também não houve tempo, porque começou a nascer, devido a essa dificuldade do cordão umbilical estar enrolado no pescoço, ela nasceu sem respirar. Foi feito um estímulo que nós chamamos de reflexo de choro. Na terceira tentativa ela voltou a respirar, então foi um alívio para todos nós que estávamos ali atuando, para a mãe que estava muito nervosa também. E aí foi feito o procedimento de cortar o cordão umbilical, foi administrado o oxigênio, ela retomou a oxigenação e aí foi apresentado para a mãe, ela foi entregue para a mãe e nós conduzimos ela para o Hospital da Mulher. A menina foi batizada de Heloísa e uma semana depois, já em casa, recebeu a visita da equipe que a ajudou a vir ao mundo. Já tá sabendo. A mãe, Maria Aparecida, disse que começou a sentir as cólicas do parto naquela manhã e foi ao hospital com a ajuda de vizinhos. Porém, a pequena Heloísa não esperou chegar ao destino. Aí quando chegou lá na perimetral, perto do corpo de bombeiro, aí a bolsa estourou. A bolsa estourou e ela já vinha junto já. Aí ficou todo mundo desesperado, o marido dela saiu correndo no meio do trânsito para ir lá no batalhão deles lá, chamar eles. Aí foi rapidinho, eles chegaram com a ambulância. Aí só foi a demora de entrar na ambulância, eu já tive ela. Mãe de 2 filhos, ela jamais imaginou passar por essa situação, mas estava confiante no trabalho dos bombeiros. Mas eu já sabendo da experiência deles, né, vendo o que eles fazem, sempre acompanho na televisão o trabalho deles, já confiava, então, para mim eu estava na mão dos médicos também.
A experiência vai ficar para sempre marcada na memória da família e também da equipe, que mesmo sem o convívio já faz parte de uma história que está apenas começando. Ela já vem ao mundo passando por uma grande vitória, então o que nós esperamos é que ela realmente seja uma vitoriosa na vida, com bastante saúde. Só tenho que agradecer a eles, que eu sou muito grata a eles, e que eles continuem fazendo o trabalho lindo que eles têm. Uma cena bonita, né? Dona Maria Aparecida, parabéns, viu, para a família toda, para a pequena Heloísa, mas ela teve sorte, né? Bastante. Porque parou pertinho de vocês Parou ali. próximo, do outro lado da avenida, bem próximo. E Então, vocês sabiam que a ocorrência era uma pessoa que estava entrando em trabalho de parto? Sim. Na verdade, quando o solicitante veio, que foi o rapaz que estava conduzindo o carro para ela, foi um vizinho dela, ele nos falou que ela estava em trabalho de parto, né? Estava já para nascer. Então, quando nós chegamos no local, constatamos realmente a veracidade. E o parto foi feito ali no carro dela mesmo? Não. Nós colocamos ela no interior da viatura. Olha que percebendo essa necessidade, nós colocamos no interior da viatura até para que nós utilizássemos os recursos materiais, oxigênio, nós temos um kit chamado de kit parto. Então, facilitaria também a nossa atuação. O que tem no kit parto? O jornalista é curioso, né? Eu quero saber tudo. O que tem no kit parto? Nesse kit parto, nós temos bisturi para fazer o corte do cordão umbilical, os grampos que você prende a circulação do cordão, nós temos manta térmica, nós temos soro fisiológico. Nossa, nós nasce estamos com toda a segurança, então. Então, nós temos uma série de recursos materiais para executar esses procedimentos. Né? E depois, vocês levaram a Dona Maria Aparecida para o hospital? Como é que é feito? Sim, aí depois de estabilizada no interior da viatura, aí nós fizemos o transporte dela para o Hospital da Mulher. Aí a Heloísa já chegou no... Já chegou. Mas que danada, não? Já chegou no hospital, já superando uma barreira aí, né? Muito legal, muito legal. Olha que trabalho bonito, não precisa falar mais nada. Só essa reportagem aí, não é verdade? Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e depois, no outro bloco, eles vão falar das outras ocorrências. Né? Porque acontece de tudo, gente. É criança que se engasga. Nós vimos cenas essa semana, hoje eu vi, de um senhor que parou numa enchente, um senhor de 71 anos. Não sei se vocês viram, aí ele foi sair do carro. Sorocaba, né? Porque a pessoa não sabe se fica no carro ou se sai, porque a água estava batendo já no vidro do carro. Ele tomou a decisão de sair. Ao sair, ele ficou se segurando mais ou menos na porta, aí veio um galho de uma árvore ali, deu uma cacetada nele, levou o senhor, que infelizmente parece que foi a óbito, né? Então, acontece de tudo. Né? Com criança, então, por isso que a gente fala, lugares mais perigosos da casa, cozinha, banheiro, precisa tomar cuidado com o material de limpeza, gente. Material de limpeza nunca coloque, às vezes pega a garrafa de refrigerante, coloca cândida, coloca que boa. Aí a criança olha lá, acha que é refrigerante. Enfim, quem vai falar tudo isso são eles. Já a gente volta. Pronto, já estamos de volta com o tema Resgates, Show Mais número 2313, recebendo com muito prazer o cabo Ednei Fernando dos Santos, comandante de viatura, todos do 8º GB de Santo André, posto Vila Alzira, o cabo Vandilson Amador da Silva, auxiliar, e o soldado Edson Figueiras, que é motorista, não é? Que se envolveram no bom sentido, não é? Numa ocorrência maravilhosa aí, de uma parturiente, não é? E eles salvaram a vida, que era um parto de risco, não é? O nenenzinho estava com cordão umbilical enroscado no pescoço e no útero da mãe ainda, não é? E eles sagraram-se vencedores dessa batalha aí e trouxeram à vida a pequena Heloísa. Aí a gente já passou a matéria, eles foram na casa da Heloísa, Dona Maria Aparecida, né? Que é a mãe toda feliz e contente. Pai estava aqui, não se aguentava, né? Então é isso. Quais são as tipicidades das ocorrências? Hoje o resgate ele atende muito mais ocorrências de acidente de trânsito, né? Colisão e acidente de queda de moto. E na sequência, a próxima são as quedas, né, em vias públicas. Então, mas o que lidera realmente é acidente de trânsito. A gente tem visto os carros totalmente acabados nas batidas, né?
eles estão sendo feitos de propósito para cederem a batida, não acontecer nada com a pessoa e o carro ficar dessa forma, ou não, eles estão fracos mesmo? Na verdade, é a absorção de impacto, né? O carro ele tem uma estrutura de absorção de impacto, onde a frente e a traseira absorvem impacto, e no interior do veículo nós temos uma estrutura chamada de célula da vida. Que é o cockpit lá. É o cockpit, onde você está ali sentado, os passageiros estão sentados, a ideia é que isso fique íntegro, mas as partes laterais, a parte da frente e de trás... A gente tem visto cada colisão que você fala, meu Deus do céu, como é que a pessoa está viva? Mas hoje as estruturas dos veículos, elas são muito mais voltadas à preservação da vida do que os veículos que eram fabricados no passado. Perfeito, então hoje, apesar do número maior de acidentes de trânsito, você tem a sobrevida sendo maior, tudo por essa estrutura dos veículos, né? Ô, Amador, além disso, quais as outras ocorrências que você já passou por elas? Além dos acidentes de trânsito, temos também as pessoas que têm problema cardiorrespiratório, onde também a gente também atua no primeiro atendimento, de fazer a RCP. Também a parte de afogamento, que nossa área aqui no 8º grupamento tem as represas, e também faz parte da nossa rotina também, fazer a parte de salvamento, e também prestar o primeiro socorro. Caso ela venha ter uma complicação, uma parada, a gente estamos lá para reverter essa situação, tentar reverter. Você falou uma coisa importante, nós temos muitas represas na região, né? Sim, sim. E dá muito afogamento, né? Dia de calor, finais de semana. Inclusive na parte quente mesmo, você percebe que um volume maior de pessoas se deslocam para essas represas, né? Que é mais próximo e tem constante do afogamento. Então nós do Corpo de Bombeiro tem que estar sempre preparado para tal e agir da melhor forma possível. Nós temos algumas imagens de cobertura que a gente vai passar para os nossos amigos telespectadores para mostrar cada vez mais o trabalho maravilhoso. Pode ir narrando, essa é a ambulância ou não? Essa é a nossa viatura de resgate, onde nós temos todos os equipamentos necessários às ocorrências de resgate, né? Então nós temos aí essa parte dos equipamentos de proteção individual, que são as capas, apesar de, você está vendo aí a capa de incêndio, né? Ela é usada também em acidente de trânsito, com vítimas presas em ferragem, né? Isso daí são os nossos botes, essa é a viatura de incêndio. Aí as viaturas do SAMU também, que já hoje em Santo André, no ABC, elas correm, elas saem também dos postos de bombeiro. Tem um posto lá no... Tem. Esse é o kit parto que eu havia comentado com você. Então nós temos aí, nós temos uma bombinha ali de aspiração, né, que nós usamos na Heloísa também. Então, manta aluminizada, nós temos avental, luva esterilizada, esse é o bisturi, que foi feito o corte do cordão umbilical. Então, nesse equipamento, nós temos todo o recurso necessário para fazer a assistência ao parto. Essa é uma bolsa de primeiros socorros que nós descemos da viatura já com ela em mãos. Nela, nós temos o básico de todos os recursos que tem no interior da viatura. Então, no local, eu já consigo usar equipamento sem que eu volte para pegar dentro da viatura. Isso para facilitar o atendimento, né? Muito legal. Isso daí é um insuflador manual para vítima de parada cardiorrespiratória, o desfibrilador, que é o equipamento que desfibrila, dá o choque, né? Depois a responsabilidade de vocês é muito grande, porque das crianças, dos meninos principalmente, em cada 10, 11 quer ser bombeiro, né? Sim, então, nós temos no quartel lá uma visita heróis constante, deles, né? Com certeza. Visita eles o quê? visitam, Semanal? Mais aos finais de semana. Todo final de semana o pessoal vai lá tirar fotos, visitar, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Então, tem que saber tudo. Tem que saber fazer um parto, tem que nadar bem, porque de repente precisa. Não é? Com as enchentes que têm acontecido aqui, eu vou te falar. Tem que ser bom em mergulho e tem que fazer escafandro também, porque vou te falar, tem área que fica submersa. E o cidadão comum, convencional, que nem o Amador está dizendo, né? Problema cardiorrespiratório, mais pessoas de idade, é isso, Amador, ou não? No caso, se for voltado para o afogamento, também, pela obstrução das vias aéreas, também vem causar a parada cardiorrespiratória. Mas a pessoa de terceira idade também tem um risco maior, né? E o Figueira, chega na ocorrência, Figueira, você esquece a viatura, estaciona e parte para o pau também. Na verdade, é um trabalho em equipe, né? O motorista, além de ele ter que zelar da segurança do local, da guarnição, do atendimento em si, ele é responsável em fornecer o material, ainda toda a assessoria à equipe,
fazer o intermédio junto com a nossa central de operações, buscando aí um hospital de referência que esteja melhor equipado para poder dar a destinação adequada, né? Ah, então ele já fica no backup, ele já é um estrategista ali, O não? motorista ele tem uma função extremamente importante e é uma função que exige várias atividades ao mesmo tempo. Então ele para a viatura no local seguro, isola o local, sinaliza o local, faz contato com a nossa central, vem apoiar, pega material. Não, e precisa, Então, precisa parar de tal forma que se precisar sair, levar alguém para o... Sim, com certeza. Não é? Com certeza. Sempre objetivando aí a segurança da equipe, né, da vítima em si, trabalhando em cima de se evitar novos acidentes, porque às vezes a pessoa por curiosidade acaba, pode ser que colida com a viatura, né? Então a gente trabalha em cima disso, procurando sinalizar e deixar o local o mais seguro possível. Então são as ocorrências mais frequentes, quais seriam então? Acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Acidente de trânsito, né? Vítima Colisões. presa nas ferragens, por exemplo. Também. Vocês mesmos que têm outra equipe, como é que funciona? Então, dependendo da ocorrência, sai a viatura de resgate juntamente com a viatura de incêndio. Apesar de chamar viatura de incêndio, ela faz a parte de salvamento também. Então, as duas viaturas, elas trabalham em conjunto nessa ocorrência, onde nós, no resgate, cuidamos especificamente da vítima, enquanto a viatura de incêndio e salvamento está fazendo a retirada dela das ferragens, cortando o veículo, fazendo todo o procedimento para retirá-lo o mais rápido possível. E a gente, o nosso foco principal é a vítima. E agora nós temos bastantes programas, né, que transmitem ao vivo, né, direto do atendimento. Às vezes eu fico pensando, uma pessoa com a perna presa nas ferragens, isso aqui deve doer pra caramba. Já toma uma anestesia ali antes mesmo de sair do local? Como é que faz? Como é que aguenta a dor? Então, nós temos um procedimento onde é acionado um médico também para o local. Ou é o médico do SAMU, com a viatura terrestre. Que pode acompanhar vocês também. Que pode acompanhar, dependendo da situação, nós acionamos até o Águia da Polícia Militar. Ambas as viaturas têm um médico tripulando. Se houver a necessidade, o médico avaliar a necessidade de fazer uma intervenção de medicamento na vítima, no local ele faz. Isso ele que avalia de momento. Então é uma avaliação através de sinais e sintomas, uma avaliação clínica, avaliou, ele faz se a ele intervenção. achar que a dor é muito intensa, Se ele achar que também deve se retirar a vítima para depois fazer o procedimento, a gente retira a vítima e depois faz o procedimento. É um atendimento com várias óticas, né? De vários especialistas ali. Os socorristas são todos especialistas. Que também não pode cometer um erro que pode agravar mais ainda a situação. Nós trabalhamos em conjunto e cada membro desse conjunto, ele executa uma função. Exemplo da nossa ocorrência de parto de quarta-feira, cada um aqui teve uma função específica. E que foi fundamental. Se eu tentar fazer a função do amador, a gente não vai bater cabeça, não vai dar certo, então a gente já sabe o que fazer, cada um. Qual tipo de atendimento que vocês estão todos há uma década mais ou menos, né? Que tem diminuído sensivelmente graças à televisão, ao rádio, aos panfletos? O que era comum e não é mais? Não tem. Apesar de nós termos falado aqui focado muito a parte presa em ferragem e afogamento, são ocorrências que vêm diminuindo. As ocorrências de vítimas presas nas ferragens vêm diminuindo. Tem diminuído. Acidente de trânsito, ele lidera nossas estatísticas. Só que as vítimas presas nas ferragens vêm diminuindo. Isso pela estrutura do próprio veículo que nós comentamos, aquilo que a gente célula da vida. Ele foi feito para absorver impacto. Isso também vem diminuindo. E apesar de se falar tanto em afogamento, as medidas preventivas, as orientações, elas também vêm gerando uma diminuição nas incidências de afogamento. Você acha que as pessoas têm se conscientizado mais também? Sim, assim, até pelos procedimentos de prevenção vem se conscientizando. E também a atuação dos guarda-vidas em praias, né? A efetivação da nossa prevenção que é feita também, né? Então isso daí também vem gerando uma diminuição nessas estatísticas aí. E tanto faz o sexo. Quero dizer o seguinte, o sexo masculino, por ser mais atrevido, mais no afogamento? Supostamente, destemido, e aí toma uns goró e acha que a represa é dele. Nós temos uma estatística que
o sexo masculino é o mais acometido por afogamento na faixa etária entre 9 e 14 anos. 9 e 14 anos? 9 e 14 anos, é a faixa etária mais acometida. No ano passado nós tivemos aqui em Santo André um afogamento aí com 5 crianças, tudo nessa faixa etária. Foi, eu lembro disso, Aí, uma semana antes nós já Eles tínhamos... adentraram um terreno, né? Isso. Uma semana antes a gente tinha atendido também uma ocorrência na represa com uma criança também, na faixa etária de 12 anos. Então, o mais comum no afogamento são crianças do sexo masculino. E vocês masculino. fazem trabalho preventivo em escolas também? Ou quando as crianças vão lá visitar, fala com sinceridade os problemas e os perigos da vida? Sim, o bombeiro ele tem um departamento que é específico na parte de ensino, instrução e prevenção, que faz esse tipo de trabalho em escolas, em indústrias e faz orientação ao público, né? Gente, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Parabéns mais uma Obrigado. vez. Sejam portadores também aos outros companheiros lá do 8º GB e de outras guarnições também, não é, pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Então eu agradeço muito o cabo Ednei Fernando dos Santos, comandante de viatura, bombeiro do 8º GB de Santo André, posto Vila Alzira, assim como os outros 2 convidados também. O cabo Vandilson Amador da Silva, auxiliar, não é? Também do 8º GB, e o soldado Edson Figueiras, que é motorista. Obrigado, viu, o Amador, por ter vindo também. Uma satisfação, prazer imenso estar aqui e muito bom. Foi bom tê-los. Obrigado, viu, Ednei? Agradeço o convite, Um abraço e parabéns mais uma vez. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Nós que Figueiras. agradecemos Forte e conto abraço a sempre o Corpo vocês. de Bombeiros. Tá? Parabéns. A Heloísa agradece vocês também. Com certeza. Eu já disse que vai convidar vocês para padrinho de casamento. Mas vocês estão brincando? A vida é rápida. A vida é rápida, passa rápido. Eu sou a Heloísa. Mas que Heloísa? Vai a Heloísa lá, de frente do quartel. Minha mãe é Maria Aparecida, Maria né? Aparecida, Maria Aparecida. Maria. Mas parabéns, viu, gente? Obrigado, Parabéns. A gente obrigado. brinca tudo, mas é um trabalho espetacular. E só quem está em necessidade, não é? Tem uma frase em inglês que diz: a friend in need is a friend indeed. Um amigo que você encontra na dificuldade, esse é o amigo realmente, não é? Então, parabéns a vocês, não é? É a tarefa de vocês, é a profissão de vocês, mas sempre tem algo a mais, né? É o amor, o carinho, a dedicação que todos vocês demonstram ter. Obrigado. Por isso que vocês gozam de uma popularidade inabalável. Muito obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Gente, estamos encerrando mais esta edição do Show Mais. A sua esposa, como é que ela chama mesmo? Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia, obrigado por ter vindo, viu? Um forte abraço. Fala rápido o nome dos filhos, que eles ficam esperando. Eu não tenho filho, Você só não tem esposa, filho? Vanessa. Vanessa, esposa. Meus filhos, Kathleen Stephanie da Silva e Thomas Wendel da Silva. Perfeito. Não tenho filho, mas quero mandar um abraço para meus sobrinhos, o Guilherme e a Flávia. Beleza, beleza. Gente, um abraço. Mostramos também o lado humano desses soldados maravilhosos. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com um novo tema e novos convidados. O nosso carinho, o nosso respeito e se vediamo domani, bella. Tchau. Há apenas um significado da vida: o próprio ato de viver.